Boa noite, pessoal. Mais um podcast Saúde Mental em Pauta. Hoje eu estou assim encantada, apaixonada, vibrando igual a você por este dia, por este momento. Vocês não sabem quanto. Para nós termos hoje uma conversa que vai transformar a sua vida com um convidado maravilhoso, especialista na área que você, que eu, que cada um de nós temos a dificuldade de lidar com as finanças. Hoje nós vamos falar sobre saúde financeira com um grande convidado. Quem é esse convidado? Nós temos aqui Felipe Oliveira, no podcast de Adileia Silva, com você, você no nosso Café Terapia. Felipe, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui neste dia para podermos conversar sobre saúde mental em pauta. É importante que você possa estar nos ajudando. Nós, enquanto mulheres, nós estamos no mês de outubro, um mês importante. Este mês é todo dedicado à mulher. Entender que saúde mental, ela, para além de qualquer outras coisas voltada para as questões psicológicas, que às vezes as pessoas pensam que saúde mental é só psicologia, é só questão de bem-estar no sentido de saúde. Mas o que não é bem-estar? O que não é saúde mental? Então, finanças, nossa, finanças, ela, como uma finanças prejudicada, a gente com a finança sem controle, ela com certeza abala toda a estrutura de uma saúde mental. Então, meu querido, seja bem-vindo ao nosso podcast de Saúde Mental em Pauta. Oi, Edilé, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui, né, batendo esse papo com você. Para mim é um verdadeiro bate-papo, né? A gente veio conversar. Obrigada. Na vinda para cá, eu falei que estava vindo gravar esse seu podcast, né? A gente falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre finanças. Eu falei que realmente ia ter esse bate-papo, né? A gente ia conversar sobre dinheiro, ia conversar sobre finanças, ia conversar sobre psicologia financeira, né? Ia conversar sobre gatilhos mentais. Nossa. Tem muita coisa do dinheiro aí que está envolvido com a psicologia, né? Falar sobre empresas, sobre pessoas, né? Porque a verdadeira, o verdadeiro centro de tudo somos nós, né? Que somos pessoas que precisamos ter todo um cuidado, né? Com nossa saúde financeira, né? E na minha vida, você falou aí em saúde financeira, né? Eu uso um método na minha vida que eu chamo de método 3S. Né? Que maravilha. A gente, primeiro, o método 3S são 3 S. Sim. Saúde física, né? A gente vai no médico, porque a gente não cuida do nosso corpo, vai no médico, faz nossas atividades físicas. A gente, saúde mental. Saúde, né? mental. Vai buscar ajuda, né? Conversa com pessoas próximas. Sim. E por que não cuidar da nossa saúde financeira, né? Sim. Né? Sim. Concorda comigo? Porque com certeza. A saúde financeira, ela impacta negativamente ou positivamente na vida de todos nós. E eu né? quero assim, eu sou uma pessoa apaixonada por adolescentes. E quando penso também nessa questão de saúde financeira, eu já penso em como é que a gente já pode ajudar estes adolescentes. Tem muitos adolescentes que me seguem, muitos adolescentes que estão me dando mensagem dizendo: olha, eu gostei daquele dia, eu gostei. Então eu estou recebendo um feedback muito bom de um grupo muito grande, principalmente dos adolescentes. Então eu quero que assim, que esse podcast também já possa ajudar este adolescente que está nos assistindo e querendo saber, vem cá, é só para eu guardar esse dinheiro no meu porquinho. O que é que eles vão poder, neste momento, neste dia, além de todos os adultos, o adolescente, é importante esse podcast para ele também? Com certeza. Eles são o futuro do nosso Brasil, né? Isso, eu sou apaixonada por nosso essa país. E eu costumo falar que saúde, dinheiro, eu tenho uma frase que eu falo muito, que as pessoas, elas precisam falar de dinheiro, porque se você não fala, você nunca vai conseguir atrair aquilo. Então, por exemplo,
Na Bíblia fala que a palavra tem poder. Sim, Tudo que você falar de negativo, você vai atrair e vice-versa. Se você falar de positivo, você vai atrair, né? E quando eu falo dinheiro, assim, porque assim, a palavra ela fala também que Deus criou a riqueza, não o dinheiro. O exato, dinheiro foi criado exato, pelos homens exato. e tem muita gente que confunde, acha que riqueza é dinheiro na conta e muito pelo contrário, né? Riqueza não é dinheiro na conta. Dinheiro é só moeda de troca. Dinheiro é só moeda de troca. É mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma fábrica de xícaras e você tem uma fábrica de cálice. Eu quero cálice, mas você não quer xícara. Então, para eu comprar o cálice, eu precisei comprar, eu precisei criar o dinheiro. Você Isso. entendeu? Entendi. Eu precisei criar o dinheiro, porque com dinheiro eu vou conseguir o cálice, só que sem te dar as xícaras. Esse dinheiro é só moeda de troca. Né? E as pessoas confundem muito isso, acham que riqueza é dinheiro na conta. Né? E riqueza não é dinheiro na conta. Riqueza vai muito mais além disso. Né? O Criador dos céus, da terra e do universo, ele fala lá: eu criei a riqueza para os homens e agracia os homens com essa riqueza para eles bem cuidarem dela. Né? Exato. Então, primeiro a gente tem que desmistificar isso, né? Que Muito é tanto bom. que eu falo que às vezes eu não sou contador, eu não sou policial, eu sou um ativador de riqueza na vida das pessoas através das finanças. Eu utilizo as finanças para ativar riquezas, né? Trazer bem-estar, né? Na vida das pessoas, porque o dinheiro, as finanças, ele causa isso, causa o bem-estar. Quem não quer pegar sua família no final de ano e fazer uma viagem legal? Quem não quer proporcionar uma educação muito boa ao seu Quem não filho? quer? Quem não quer, na hora que precisar de um socorro médico, né, poder ser atendido de imediato? A gente tem um grande problema com saúde pública, né, mas que a gente é brasileiro, confia que as coisas vão melhorar sim, porque ele não pode acreditar no pior. Eu sempre acredito no melhor, sempre, Perfeito. sempre. Então, as finanças ela tem um poder monstruoso né, de elevar isso aí. E assim, foi muito importante que você trouxe aqui sobre a questão até mesmo dessa sua trajetória pessoal, profissional, como policial militar, como contador. É uma trajetória. Parece que eles não se encontram, né? Como é isso? Como é que eu consigo ser contador, ser policial militar, essa bagagem de conhecimento e com todo esse seu espírito positivo, também tenho especialização, conhecimentos, alguns conhecimentos voltados para a psicologia positiva, uma área que eu gosto muito, e sou também terapeuta cognitivo comportamental. Show de bola. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já pensa nas questões comportamentais que interferem, que fazem a gente ser o que nós somos. E eu quero muito que você possa trazer justamente o comportamento, aquele comportamento de compulsão, de compras, como é que essas emoções, elas interferem, elas afetam positivamente e negativamente na vida das pessoas, porque você falou sobre essa moeda de troca, né? E quando a gente fala sobre essa moeda de troca, não falando de dinheiro, mas falando de conhecimento de uma moeda, pô, mas é muito mais do que dinheiro, é uma moeda de troca. Então, ali está envolvido a minha emoção nessa questão desse saber que eu tenho possibilidades para além de uma compra e que eu preciso ter sabedoria para saber fazer a troca certa, a compra certa, fazer aquilo que me agrada de maneira que me sinta satisfeita. Então, o que você pode trazer para a gente em torno desse meu comportamento para compras? Você falou de um pouco da minha trajetória, né? Traga para a gente que nós precisamos saber, por favor. Eu trazendo um pouquinho assim, eu trabalhei no escritório de contabilidade, né? Isso com 16, 17 anos, né? E aí eu comecei a faculdade de contabilidade na UFS. E aí passei no concurso da polícia, né? E aí eu me vi maluco, né? Eu não sabia o que fazer.
não sabia se pedia para sair. Isso aconteceu um probleminha no concurso, eles demoraram um pouco de chamada, deu tempo de formar. Eu formei em 2014, a polícia começou. Foi benéfico para você essa demora. Começou em 2015, né? E a gente tava conversando aqui, eu falei que eu sou um cara que eu não consigo ficar parado. Não tem como me parar, né? Eu estou sempre comprando habilidades, sempre buscando novas competências, sempre comprando competência, buscando novas experiências. Perfeito. Sempre, porque assim, a riqueza ela tem 3 passos, né? É o acesso, a consciência e a prática. A riqueza tem 3 passos. 3 acessos. Uhum. 3 práticas: acesso, consciência e prática. Ah, Felipe, eu não tenho dinheiro para ir num restaurante caro. Mas o problema das pessoas é que as pessoas elas querem fazer o contrário. Elas querem praticar para terem consciência para depois acessar. E a riqueza ela não começa assim, ela tem uma ordem. As pessoas primeiro elas acessam, têm consciência daquilo e depois praticam. Ah, Felipe, mas eu não tenho condição de ir no restaurante caro, vou lá e acesso. Só que esse acesso, muitas vezes, ele causa uma certa vergonha. E é você não tá disposto, muitas vezes, a passar essa vergonha de talvez ir. Eu já fiz isso. Né? Você chegar num restaurante caro e lá, sentar uma vez no mês e ir lá e... Não, eu vou pagar isso aqui porque eu quero realmente ter esse prazer de estar aqui hoje. Né? Eu quero curtir isso aqui, eu quero usufruir disso aqui. Né? E isso acontece porque alguns gatilhos mentais são introduzidos, né? Eu depois trazendo um pouco de volta isso para minha trajetória, né? Eu formei em contabilidade e aí comecei a buscar algumas especializações. Eu nunca fico parado, né? Aí me especializei em gestão de pessoas, né? Me especializei na parte contábil e tributária também. E hoje venho finalizando uma pós que é na parte de psicologia comportamental e cognitiva, voltada para a área de finanças, né? E eu, como empresário também, contábil e também a gente tem outras empresas também voltadas para o ramo atacadista, né, de vários produtos. Procurem este jovem. Quem estiver precisando de um contador, pode procurar. Se você tiver precisando de produtos também, a gente tem uma empresa do ramo atacadista, a Triunfos, né? Maravilha. Que a gente hoje participa também de licitações em vários setores, né? Produtos alimentícios, produtos de limpeza, de brinquedos, material de escritório, tudo a gente participa, né? E aí, o que é que aconteceu? Eu, como empresário, comecei, além de me aperfeiçoar, né, como contador em finanças, eu me aperfeiçoei como empresário. Eu me aperfeiçoei como empresário porque eu aprendi que para vender, muitas das empresas utilizam da psicologia, utilizam gatilhos mentais. Sim. Né? E aquelas palavrinhas que a gente está acostumado a ver nas lojas, né? Muitas delas, promoção, desconto, oferta, né? E vai ativando gatilhos mentais muito poderosos. Por exemplo, o medo. O medo ele é um cabo de aço. É verdade. Né? O medo ele é um cabo de aço que ele é grudado nas suas costas e ele te paralisa. Ele não deixa você ir para frente. Ele não é um elástico que você vai e volta. Quando você tem medo de alguma coisa, você... Lembra da infância que a mãe da gente falava... não vai lá não que a luz tá escuro lá. Isso. Aí você chegava na porta assim e voltava. A lâmpada, o interruptor ele tá ali na frente, mas teu medo de ir mais além, ele te paralisa, não deixa você ir mais à frente. Porque nós seres humanos, de acordo com a psicologia e até a teoria cognitiva comportamental, a gente sabe que o medo ele é positivo. Quando a gente precisa entender o medo, saber o porquê, lidar com ele. Lidar com ele e saber como enfrentar. Ou sempre nós temos 2 alternativas. Ou a gente enfrenta ou a gente foge. Então, quando a gente foge, e muitas vezes foge quando ele está paralisando, aí vem as consequências. Quando a gente não sabe lidar com esse medo. Aí eu quero saber como é que a gente lida para quem está do lado de lá. Está hoje endividado, com muitas dívidas, tomou muitos empréstimos, acabou indo para jogos, tá? As questões emocionais, aquelas questões emocionais que
Até por essa questão que você falou de querer estar, eu quero estar nesse lugar, mas neste momento, ele não tem condições, mas ele precisa se mostrar naquele lugar e acaba usando até de uma finança que ele não tinha, que é usar do cartão. O cartão já ultrapassou o A limite. primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a mentalidade. Sem mudar a mentalidade daquela pessoa ali, impossível. Então, o que é que eu fiz, né, comigo? Porque assim, tudo eu levo para a prática. Eu costumo dizer que assim, é 1 hora de teoria e 10 de prática. Então, tudo eu vou para a prática. Nosso ensino hoje talvez não esteja agregando tanto quanto deveria, nosso ensino nas escolas, porque a gente estuda Educação muita financeira teoria. não tem. Não tem, né? E outra coisa, além de não ter educação financeira, a gente estuda muita teoria e pratica pouco. Entende? A gente estuda muito teoria e pratica pouco. Sim. E eu levo muito para a prática isso da questão, você falou mesmo, o Brasil, tem um índice que foi medido agora, que 53% das pessoas brasileiras hoje estão investindo em jogos. E Isso. no Brasil, apenas 3% da população ela investe em bolsa de valores. Veja E por que quê? antagonia isso. Primeiro, né, os jogos se mostraram, primeiro, fáceis de se investir, né? Ele te atrai com uma falsa promessa de que você vai ganhar aquilo ali, Exatamente. né? E no final acaba levando tudo que você tem. E aí vai causando o que vem atormentando a saúde das pessoas, né? Porque eu gosto de falar sobre as pressões, né, que existem, depressão, estresse e ansiedade. A depressão é uma pressão do passado, o estresse é uma pressão do presente e a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica deprimido por algo que ainda vai acontecer, fica deprimido por algo que já aconteceu. Sim. Ninguém fica estressado pelo que já aconteceu, pelo que vai acontecer, fica estressado agora. E ninguém fica ansioso pelo que já aconteceu, fica ansioso pelo que ainda vai acontecer, né? E as pessoas elas estão entrando nisso aí. Eu gosto muito de trazer a palavra de Deus, que Deus ele está presente no ontem, no hoje e no amanhã. A gente só tem condição de resolver o hoje, né? Então, quando a gente fala um pouquinho dessa parte financeira, eu costumo dizer às pessoas que a primeira coisa que elas têm que fazer é mudar a mentalidade. Segunda coisa que ela tem que fazer, troque todos os seus hábitos. Perfeito. Troque todos os seus hábitos. As pessoas elas estão acostumadas a ter o mesmo hábito por um século, por uma década de vida, e aquele hábito não está dando o resultado que ela quer, e ela continua tendo aquele mesmo hábito. E o hábito a gente não consegue tirar ele, o hábito a gente consegue Sim, trocar. Você acredita que um hábito não está te fazendo bem, você troca ele. Por exemplo, as pessoas que têm problema com, talvez... a gente pode entrar aqui um pouco para a área de saúde, né? Não é minha praia, mas a dependência com álcool, por exemplo, né? A gente sabe que tem os problemas que a pessoa realmente precisa, né, de um tratamento, precisa Sim, de precisa. ser curada com remédio, mas tem muitas pessoas que elas podem trocar esse hábito de beber o álcool pelo hábito de beber café. O que é que acontece? Você é a média das pessoas que você anda. Se 4 pessoas me chamam para um lugar para beber cerveja e eu vou para esse lugar, provavelmente eu vou ter muita força. Vou ter que ter muita força mental para não estar lá nesse lugar fazendo a mesma coisa, porque o ambiente ele molda as pessoas, né? A própria psicologia fala que o ambiente ele é muito poderoso para moldar as atitudes que as pessoas têm, né? E eu gosto de falar sempre isso aqui, ó, 5 mãos, né? Ambientes, sempre frequentar ambientes novos, porque ambientes novos vão te trazer pessoas novas. Pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas, e ações novas vão te dar resultado novo. Se você quer um resultado diferente do que você está tendo, você tem que fazer isso aqui. Ah, Felipe, o meu resultado não está sendo... Eu estou num lugar que o resultado
não tá me trazendo nada de novo. Com essa mesma mão que você usou aqui, você, ó, tchau. Né? Então, é basicamente isso, Edileia. Primeira coisa, mudar a mentalidade. Segunda coisa, trocar todos os hábitos, né? E terceira coisa, buscar pessoas e lugares novos. Felipe, assim, eu converso com muitas pessoas e quando a gente pensou sobre esse podcast, falar sobre essa saúde mental que voltada para essa questão financeira, muitos ficaram muito ansiosos em dizer, eu quero assistir porque eu gasto muito. Então, assim, tem pessoas que elas estão ali do outro lado, que estão conosco, nos olhando, nos ouvindo, pensando justamente quando fala assim, eu tenho que mudar esses hábitos, vai dizer, como você falou, eu já tentei mudar hábito. O adolescente que está ali e que os pais eles não têm uma estrutura financeira boa. Ele veio para o nosso podcast pensando, como é que vai me ajudar eu ter uma vida talvez melhor do que a minha família, eu não Sim, sim. consigo. Aí tem aquela outra pessoa que está com medo de fazer um investimento porque não sabe, não, Como eu está começar? paralisado, como você falou, está paralisado. Eu não tenho. A minha questão enquanto psicóloga vai ter que trabalhar assim, o desejo, fazer com que ela busque mais conhecimentos em torno disso, ver até que ponto realmente isso de fato é um desejo real, como é que ela quer fazer isso, mas a parte realmente como um contador top que você é, maravilhoso, que está aqui para trazer essas orientações e dizer assim, saia desse medo e busque esse novo caminho no sentido de acreditar. Você falou das 5 mãos. Aí tem pessoas que estão tentando, Sim. que já tentou 5, já tentou a outra 5, e já foi tentando, e está aqui e continua. Porque assim, nós sabemos que uma questão é forte, principalmente para quem é servidor público, Sim, sim. os empréstimos. Servidor público, quando ele começa a se endividar, Não ele aguenta ver uma margem, né? o tempo todo os gatilhos, os mocinhos estão ali Ligando, mandando mensagem. ligando e lhe dando várias possibilidades. E você está apertado, é claro, está difícil a sua vida na hora que você. Opa, espera ainda, acho que vai conseguir. Nós sabemos que não é o dinheiro que vai resolver Não é. essa questão. É Só a para você ter questão. noção, a gente trabalha lá no escritório também com cálculos judiciais, né? Vou trazer esse dado para você. E o que está acontecendo com. Eu falo aqui dos policiais militares, né? Que é a parte dos servidores públicos que eu tenho bastante contato. E professores também do Sim, Estado, né? professores, E o que está acontecendo? enfermeiros, Pronto, deve ser. na área de saúde O e pessoal, o de pessoal, o servidores. pessoal, eles estão entrando nesses empréstimos, não estão dando conta de pagar. E aí os advogados estão entrando com a ação agora chamada ação de endividamento. Essa ação de endividamento, Superendividamento, né? superendividamento, exatamente, superendividamento. E esse número de servidores procurando a gente para fazer esse tipo de cálculo, ele cresceu drasticamente. É importante que a pessoa que está nesse superendividamento, ele procure realmente essa ação, ou você acha que esse não é o caminho, você como um contador orienta um outro caminho a não ser esse? Primeiro ele tem que entender que ele chegou ali no fundo do poço, né? Ele tem que entender aquilo ali. Pronto, eu cheguei aqui no fundo do poço, ótimo. Chegou no fundo do poço, não tem mais pra onde ir. Agora só tem que subir. Primeiro ele tem que entender isso, porque senão ele vai continuar fazendo mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? Então essa é a primeira. Primeiro ele tem que entender isso. Sim, sim. Segundo, se eu acredito, né, juntamente com os advogados também, que se eles entenderem que realmente aquilo pode sanar, né? Porque a gente não entra na parte só de dinheiro, a gente também entra na parte psicológica da pessoa, Uhum. né? Que é como se fosse um funil, né? Esse funil aqui, ó. Tá entrando isso aqui de dinheiro, né? De pecúnia, né? Na conta da pessoa, conta, seja lá o que for. E tá saindo o funil embaixo, ele sai, ó, gotinhas, né? E isso aí, ele causa um dano negativo
né? Na psicologia ela chama de viés cognitivo negativo. Sim, A pessoa ela acredita em tudo negativo, né? sim. E eu procurei na palavra alguma coisa que tem negativo, que o Deus falou e não existe. Né? Eu é que sei os bons pensamentos que tenho ao seu respeito. Seja forte e corajoso. Eu te vejo em casa. Verdade. Esse é o recado. Né? Então, não tem como fazer higienização sozinho. Sem a presença do Criador é impossível. Maravilha. Então, primeiro ele tem que entender que ele chegou no fundo do poço. Segundo, realmente a partir para a prática, né? A prática contábil, a prática jurídica, né? Com apoio nosso, a gente vai orientar, Perfeito. vai fazer os cálculos. É tanto que nosso escritório, para esse tipo de cálculo, a gente só cobra se o advogado for entrar com a ação. Lá no nosso escritório, por quê? Principalmente para os servidores públicos, né? Eu sou servidor público e eu tenho que ter alguma forma que possa contribuir, buscar de alguma forma ajudar contribuir. esse público. Exatamente, né? E eu lido com finanças. E quem não é servidor público não vai ter essa assessoria, não? Me fale aí, como é isso? O que é que acontece? Nós temos aqui o nosso grande André, que não é servidor público, ele já está preocupado com isso, não vai ter essa assessoria, como é isso? O que é que acontece? O intuito da gente é que nem exista esse tipo de cálculo, né? Mas é um serviço que a gente tem que prestar, né? E a gente tentou beneficiar os servidores públicos por também fazer parte, né, da categoria, né, de servidores públicos. Tentou, de certa forma, também não forçar eles eu tenho aquilo ali de graça, então eu posso me endividar aqui que Felipe resolve. Eu não sou o salvador da pátria de ninguém. Opa, né? olha, gente. Eu não sou o salvador da pátria das finanças de ninguém. A primeira pessoa que tem que resolver isso é você mesmo. Eu não sou o salvador da pátria, eu estou aqui para auxiliar, né? Para ajudar, para tentar transformar essa visão, né? E o que acontece com essa ação aí, né? Você falou dos empréstimos, as pessoas muito endividadas. Chega. Eu tenho na prática o que aconteceu. Eu tenho um servidor que ele tomou praticamente. Ele tinha uma renda mensal em torno de 10 a 15 mil reais e ele tomou R$500 mil em empréstimos. E os bancos. O que acontece com as instituições financeiras? Isso. E o que acontece com as instituições financeiras? A gente tem. No Brasil, um político falou uma certa fala que ele falou assim. No Brasil, as leis não importam, o que importa são as relações pessoais. E parece que essas instituições financeiras não entenderam isso, né? E elas vêm exacerbando a lei. Tanto que a gente tem a chamada margem, mas as instituições financeiras elas extrapolam muito além dessa margem. Né? Existe também percentuais, níveis de percentuais. Por exemplo, para financiar uma casa, a gente vai financiar, o banco diz que eu só posso financiar 30%, que eu só posso ter uma prestação até 30% da minha renda. Mas como é que para empréstimo eu posso ter muito mais? Como é que eu posso comprometer 80%, 90% da minha renda com empréstimo? Né? Sim. Então é por isso que os servidores eles buscaram, né, fazer com apoio de advogados, fazer essa ação. Né? Não é uma ação que a gente gosta de fazer, mas a gente presta esse tipo de serviço também, né? E a primeira coisa é isso, entender que ela chegou ali naquele lugar, que ela precisa realmente de ajuda, né? Porque é um tema muito, muito complicado de você lidar com as pessoas. E né? assim, essa questão da saúde financeira, a gente sabe que ela vai estar voltada sobre a questão, eu estou triste. Então, muitas vezes a pessoa como válvula de escape... Carrega isso. Ela vai para um shopping. Não, ela vai para qualquer lugar. Ela vai para qualquer lugar. Ou ela vai para o shopping, gasta. Vai para uma loja. Vai para aquela doceria... Como é? Para comer bastante doce, brigadeiria. Então, ela vai para casa e descarrega na esposa, no filho. Então, né? Aí se está alegre, muito alegre... ela também vai para uma válvula de escape para compensar essa alegria. Isso. E acaba também comprando excessivamente. Sim. E o tempo todo essas emoções elas vão afetando. Qual é a orientação nesse sentido? Porque eu, enquanto psicóloga, eu oriento para um diário de controle. Esse diário de controle que ela precisa visualizar
constantemente essas finanças. Existe uma outra coisa que, além desse diário de pensamento, de controle, de organização, para que eu possa estar vigiando os meus hábitos, vigiando as minhas ações, existe uma outra coisa que possa contribuir para essa pessoa, que ela vai começar a desmistificar e dizer, não, não é aqui que eu preciso ir, eu estou triste, mas eu não vou me acabar agora no shopping tomando sorvete ou Sim. fazendo alguma outra coisa para me sentir alegre, compensando porque eu estou triste. E eu não tenho dinheiro, mas eu vou para o cartão. Então, quais são as orientações que você dá para essas pessoas que estão super endividadas, mas ainda assim ela vai para os hábitos, ela já tentou, viu? As 5 mãos, já foi para outra mão. E você agora fala o quê? A gente presta Essa mudança de a gente presta pensamento. consultoria para pessoas físicas também, né? E eu sempre falo que finanças não é só para quem deve, finanças é para quem deve e para quem tem dinheiro também, porque tem muita gente que tem Perfeito. Já ia dinheiro, lhe falar sobre isso. tem muita gente que tem patrimônio, tem recurso financeiro e não sabe administrar esse recurso. Sim. Certo? Então, finanças. Porque tem gente que pensa, procura lá o consultor financeiro. Acho que o consultor ele só vai ajudar quem está endividado. Muito pelo contrário. Né? As pessoas que mais têm, por incrível que pareça, as que mais têm dificuldade em administrar esse dinheiro. Porque gerir é uma tarefa muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não Né? é fácil mesmo. Eu tenho experiência própria e com pessoas também, né? E eu vejo que não é fácil. Né? E eu gosto até de falar. Gerir não é fácil de nada, em nada. Eu difícil. trabalhei no escritório, né? E tem uma frase que um contador que ele falava para mim, ele falava assim: Pô, Felipe, você é contador, como é que você vai ficar devendo, velho? Né? Sou ser humano. Eu Antes falei, disso, cara, eu sou ser humano. exatamente, né? E aí, mas acabei que eu vim carregando isso, né, para minha vida. E para as pessoas físicas eu sempre indico, né, na psicologia, a própria psicologia ela fala que a gente tem também o viés cognitivo de cores, né? Quando você indica, por exemplo, um diário de controle para uma pessoa, eu sempre indico, toda vez que você tiver um saldo positivo, você pinta ele de verde, toda vez que você tiver um saldo negativo, você pinta ele de vermelho. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela tem um viés cognitivo de cores em achar que algumas cores são positivas e outras cores são negativas. Sim. Até porque justamente o sinal de alerta a partir de, Exatamente. Né? O que é que a gente vive hoje no trânsito hoje? O tempo todo, né? Você vê o branco, você já tem faixa aqui. Você vê o verde, pode ir. Vermelho, eita, para. Então, no diário, principalmente isso, né? Eu indico que se elas forem fazer algum tipo de controle diário, elas façam com viés de cores. Né? Isso vai mudar muito, vai influenciar muito a mentalidade, porque a gente hoje trabalha com hábito. Né? Por exemplo, o hábito de escovar o dente, a gente escova tanto o dente todos os dias, né? A todo tempo que a gente faz que nem percebe. A mesma coisa isso vai acontecer com ela. 7 dias ela vai fazer isso, vai ter uma dificuldade, em 40 dias ela vai estar fazendo isso aí que nem vai perceber. Felipe, eu trabalho muito com esse diário do pensamento para regular as emoções, para controlar, para a pessoa ir controlando suas ansiedades, seus medos. E é interessante que eu ainda não tinha usado essa questão das cores, que eu também gosto muito. Pronto, já indica para os clientes. Teste, já. Né? Tem um teste das pirâmides coloridas, ele fala justamente sobre muitas coisas, fala sobre a nossa personalidade a partir desse teste. E eu não tinha usado ainda no meu diário do pensamento para regular as emoções. Sou obrigada. Uma boa ideia que você já tem aí, a gente já colaborou aí com você, a gente indica muito isso aos clientes. Né? E quando a gente traz um pouco para o lado empresarial da coisa, o que é que acontece? Muitas pessoas elas confundem, né? As empresas elas são uma pessoa, mas primeiro é você, né? Porque muitas pessoas elas querem carregar tudo que tem delas dentro da empresa. Se eu estou num dia bom, a empresa está boa. Se eu estou num dia ruim, a empresa está ruim. E não é, a empresa é outra pessoa constituída, mas primeiro você. Né? Nas empresas a gente tem as próprias empresas, elas têm a contabilidade gerencial, que é o nome da contabilidade, eu vou trazer aqui a grosso modo, né, para a gente entender um pouco melhor.
O próprio nome já diz, gerenciar a contabilidade, é um gerenciamento de controle. A contabilidade gerencial ela não tem relatório fixo de contabilidade. Tudo pode ser contabilidade gerencial. Uma anotação sua que você está fazendo aí, ela pode ser uma forma de controle. Um orçamento que a pessoa faz, né? A gente vai lá e quer comprar alguma coisa e faz 2, 3 orçamentos para ver qual lugar é mais barato. Então, esse controle nas empresas, ele é um pouco mais tranquilo. Mas também ocorre algumas dificuldades, porque muitas vezes a empresa de ramo familiar, a gente tem o costume de misturar as finanças. As finanças pessoais misturam com as finanças das empresas, né? Mas querendo ou não, a contabilidade ela pode auxiliar muito mais. E por trás de empresas existem pessoas. Tudo no Perfeito, final acaba com maravilha. pessoas, né? Muito bom, Tudo muito acaba com pessoas, obrigada, meu irmão. né? Toma mais um cafezinho aqui, espera ainda, para dar uma pausa, respirar, porque assim agora veio algo muito importante, que é tudo que você falou, tudo que você traz, a gente e para que o nosso ouvinte, para que o nosso público possa parar e dizer assim, calma, a Adileia está acelerado, então respire. E veja tudo que o nosso amigo aqui, Felipe Oliveira, grande contador, está falando aqui para a gente. E ele traz algo muito importante. De tudo que ele falou, eu trago um resumo. O reconhecimento da sua dívida ou não, das suas finanças, não importa. Esse reconhecimento, aí quando você tem esse reconhecimento de que você tem, seja, está devendo, ou você está ou você não está endividado, aí você analisa analisa tudo isso e pensa como é que você vai seguir em frente, qual vai ser sua trajetória. Depois que você faz toda essa trajetória, você organiza com a força do hábito. Exatamente. É porque, na verdade, o que acontece? Existe dois tipos de dívidas, né, que as pessoas fazem. A gente falou em dívidas aí, mas não acabou não falando, né? Existe a dívida de consumo, que é o que a gente está falando muito aqui, que as pessoas, elas... Acontece algo com um viés negativo na vida dela, e ela quer ir no E ela shopping, precisa reconhecer isso, não é isso? Exatamente. Porque enquanto eu não reconheço, porque tudo que você falou passa por esse viés desse reconhecimento, não é isso? Com certeza. Se eu acreditar que eu ainda estou abalando, Eu vou consigo, continuar gastando. ou que eu Né? não consigo, mas que eu tenho um cartão, eu vou... Vai continuar gastando de qualquer jeito, né? Então, e voltando, né, existe dois tipos de dívidas, que é a dívida de consumo, que é essa que a gente estava falando, a pessoa ela quer comer chocolate, sorvete, biscoito, quer gastar com tudo que ela imagina, porque aconteceu algo que ela acredita ser negativo na vida dela, né? E eu gosto sempre de falar que não existe nada negativo. O que acontece não é o que acontece com a vida da gente, é o que a gente faz com o que acontece na vida da gente. Ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Se a gente levar isso para nossa vida, tudo que acontecer, a gente diz que aprendeu e passa à frente, né? E é a não forma vai... que eu penso, né? Porque esse negativo ele vai ser a partir. Porque todas as dificuldades que eu tenho, eu preciso entender. Isso daqui vai servir para um aprendizado. Sim. Então, essa dificuldade foi positiva. Sim, então, sim. Ó, aprendi. aprendi. Né? E Então, por exemplo, por isso que você fala, não existe negativo, né? exatamente. Aí o que é que acontece? Ela passou pela experiência. Isso. Ela passou pela experiência daquilo ali. Por isso que a gente, no início, eu falei que eu vivo a vida. Assim, Nossa! se a nossa vida, a gente um dia vai morrer, por que não curtir ela da forma que a gente foi chamado nessa terra aqui? Né? Então, eu vivo minha vida muito bem orquestrada sobre isso aí. Comprando habilidades, comprando competências e vivendo experiências. Se você passou por aquela experiência e viu que aquilo ali, por exemplo, eu tenho uma experiência negativa que eu posso compartilhar aqui com você, por exemplo, emprestar dinheiro para familiar. É algo complicado, né? Pronto. É algo Você passou por essa experiência negativa e viu que aquilo ali não vai te trazer nenhum benefício, você vai ter uma grande dificuldade, que é só uma, dizer não. Saber dizer não. Exatamente. E a maioria das pessoas, Felipe, ela tem muita dificuldade de dizer não. É a palavra mais difícil do alfabeto. E a gente, do dicionário, todo, na verdade, né? Desde criança a gente ouve tanto não que quando se torna adulto se torna difícil. E por que se torna difícil dizer não? Por causa de tantas questões, principalmente da dependência emocional, viu, André?
A gente tem dependência emocional o tempo todo. Temos dependência emocional do meu amigo, dependência emocional Sim. da minha família. E eu não quero desagradar a André, que me pediu dinheiro. Não vou lhe emprestar esse dinheiro. Não vou lhe emprestar. Eu não quero te desagradar. Porque isso que a gente está falando aqui, isso você carrega para a questão amizade. Para realmente a pessoa ser amiga de verdade, ela tem que superar três coisas: tempo, para ela ser considerada amiga, tempo, distância e não. Não. Perfeito. Porque a amizade ela não acaba de acordo com o tempo. Hoje é meu amigo, amanhã não é mais. Não é isso. A amizade ela não acaba com a distância. A senhora é minha amiga agora, se for para Dubai não é mais. E a amizade ela também não pode acabar com o não. Porque às vezes a pessoa ela tá acostumada a ser seu amigo só porque você diz sim, 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 sim. A partir do momento que você diz não, ela agora já não é mais meu amigo. E eu ensino muito isso no processo terapêutico com pacientes, ensino para os meus amigos. E eu não, muitas vezes, esse não que eu te digo é o meu sim. Eu te dou não, porque é o meu sim, é um não necessário para você, e o meu sim é o sim para mim, é o sim aonde eu te digo O sim pro seu propósito. Exatamente, Porque é o sim de quando você liberdade, diz não para de alguém, autonomia. quando você diz não para alguém, você gera sabedoria para você e gera sabedoria para a pessoa que você está E é dizendo não. libertador para mim eu saber que eu posso dizer não para você, que eu tenho conhecimento, autoconhecimento das De si minhas mesmo. necessidades. Tenho autonomia de te dizer, não dá, eu não quero, eu não posso, eu não vou te emprestar, está Exatamente. difícil para mim. E as pessoas têm dificuldade em dizer não. Exatamente. E pronto, aí eu passei por essa experiência negativa, né? E muitas pessoas passam por essa experiência negativa. E muitas vezes elas vão olhar. Haja empatia, e nada de empatia, isso aí não é empatia. E o pior de tudo, elas ficam se remoendo por isso. Uhum. E aí às vezes eu ainda gosto de falar, rapaz, ressignifique. Ressignifique, porque o que acontece? E muitas vezes a pessoa ela emprestou pro familiar, aí entra na conta do Instagram do familiar, o familiar tá lá na praia gastando um dinheiro que ela acha que é dela. Aí ele fica irritado, o cara tá lá gastando meu dinheiro. Aí rapaz, ele tá gastando o dinheiro de outra pessoa já. O seu, ele já gastou há muito tempo. Vamos dar respira aqui para que a pessoa pare um pouquinho, pense. E você que está gostando desse podcast sobre saúde financeira, curta, compartilhe para o grupo todo. E se você ainda quiser entender mais, saber mais um pouquinho sobre saúde financeira, já coloca aí, eu quero. Porque eu tenho um e-book maravilhoso que vai fortalecer você nesse conhecimento de saúde financeira com um preço assim super, hiper acessível. Não deixe de botar eu quero, porque quando você botar eu quero, a nossa equipe vai estar mandando para você por um preço acessível. Você vai dizer eu quero, a gente vai lhe mandar a chave do Pix e você vai ter acesso para fortalecer tudo isso que esse rapaz, cheio de conhecimento, está aqui dizendo para a gente sobre toda essa informação, mudança, transformação, onde você diz, poxa, só precisa do querer. Muda o hábito. Não está dando certo? Muda o hábito. O contador está com um contador que não conseguiu resolver. Muda o contador. Procura Felipe. Eu gosto de falar. Tinha um amigo meu mesmo que ele Felipe, todo final de semana eu saio e gasto 100, 200, 100, 200, 100, 200. É contador também, é? Não é não. Não é não, porque a frase que o meu ex-chefe, né, Sim. me disse, eu saio distribuindo também. Eu falei, rapaz, você é contador. Se você tiver problema financeiro, você já tá errado. Né? O que é uma mística, né? Porque todos nós somos sujeitos a todos os problemas da sociedade. Todos Felipe, nós. mas assim, Somos seres humanos. E quem tá aqui, Felipe, sem dívida, de boa, maravilhoso. Aí pensa, pô, esse podcast tá chato, eu tô de boa. Qual é a tua orientação para esse povo que faz parte de uma exceção da nossa sociedade atual? Aprender a gerir, né? Tem um estudo que fala que a maioria das pessoas que ganharam em loteria
perderam esse dinheiro, porque não souberam gerir esse dinheiro, porque não é o dinheiro, é a habilidade que a pessoa tem de controlar isso. Porque a pessoa ela ganha na Mega Sena, ela já sai dizendo: eu vou dar uma casa à minha mãe, vou dar um carro a meu pai, vou dar uma ajuda a fulano, e no final das contas não sobra nada. Então, essa sua palavra de aprender a gerir de contador, eu posso chamar de inteligência emocional, não é? Também, também. Porque eu não né? vou sair o tempo todo. É porque a inteligência emocional ela não é adquirida agora, na hora, ela é treinada. É isso. A inteligência emocional a gente precisa treinar o tempo todo, todos os dias. Todos os dias a gente desbloqueia alguma O coisa. tempo inteiro, né? Até Todo esse dia. não é um processo. É um de treinamento que inteligência você está emocional. tendo, né? Porque assim, o primeiro é sempre mais difícil. Já percebeu? Com certeza. Você, rapaz, eita, chega, né? Se treme todo, vou fazer a primeira. Tudo que é novidade é mais difícil. É o que eu digo. Eu lembro que a gente conversou no início, né? Eu falei pra você que eu fui nesse restaurante caro, né? Um restaurante aqui em Feira de Santana. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca fui lá. E aí, como é que roupa eu vi? Até roupa. Você vê como a nossa mentalidade é que roupa eu visto, né? Quais pessoas eu vou encontrar lá. E eu falei, não, você tem que vencer essa barreira. A primeira coisa que eu venci é acesso. Né? Lembra que a gente falou acesso, consciência, prática. Quando eu cheguei lá, eu tomei consciência daquilo. Que aquilo podia estar inserido naquilo ali. Que era possível. Que era possível. Né? Então, é treinado. Se amanhã eu for lá, é totalmente diferente. É o não. É a mesma coisa do não. Se eu disser não para você hoje e não amanhã e não for treinando isso, né? As coisas ficam muito mais simples. E com as finanças funciona dessa forma. Né? Eu sou empresário, né? Eu gosto de falar que eu diferencio empresário e empreendedor. Né? São duas habilidades. O empreendedor ele tem uma habilidade de comprar, vender, de fazer muitas coisas. E o empresário é quando ele pega e oficializa aquilo ali. Né? Ele tem uma série de obrigações a cumprir, série de pessoas, de responsabilidades. Né? E eu, como empresário, eu tive que aprender a lidar com isso, a gerir pessoas. Imagine se eu precisar demitir uma pessoa e eu tiver medo de falar isso para ela. Como é que vai funcionar a minha empresa? Vai ter 500 funcionários que eu não vou poder demitir nenhum, não vou poder mandar ninguém embora. Ah, Felipe, mas isso é trágico, mas isso é coisas da vida. Talvez isso que eu esteja fazendo com ela aqui agora seja... naquele momento ali ela acha que é algo que é negativo para ela, mas é algo que talvez vai influenciar positivamente em alguma coisa na vida dela, alguma oportunidade que estava esperando ela sair da minha empresa para ir embora. Né? Então a empresa da gente trabalha com liberdade, primeira coisa, liberdade. A gente não tem medo de passar os conhecimentos. Tem empresa que tem medo, né? Ela tem medo de perder o funcionário. A gente não tem medo, tudo é treinamento o tempo todo. Né? Treinar um funcionário para que ele possa exercer na minha ausência. Ah, Felipe, mas ele quando ele vai sair... A gente estava atendendo um cliente que ele falou assim, ah, Felipe, eu falei, cara, a gente não tem como... Eu pedi os relatórios da empresa, né? Os relatórios financeiros da empresa, ele trouxe para a gente, só que trouxe com falta de algumas coisas. Eu falei, cara, primeira coisa... Como é que eu vou te dar diagnóstico financeiro sem número? Impossível. Você pode passar o dia me contando história aqui e eu não tenho como te dar diagnóstico nenhum. A única coisa que a gente vai fazer é bater um papo aqui e conversar, né? Mas eu não tenho como te dar um diagnóstico financeiro da tua empresa, já que não tem número aqui, né? Porque o número ele retrata o que aconteceu na empresa dele. E ele não trazia os números porque ele viria com a outra pessoa, né? E ele tinha um certo receio de que essa outra pessoa conhecesse os números da empresa. Eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que quebrar é essa barreira. Né? Porque ele tinha medo de mostrar esses números, porque ele tinha medo de outra pessoa pegar esses números, aprender e ir embora da empresa dele. Eu falei, cara... Mas aí, Felipe, é uma crença de escassez, né? E aí vem uma frase que eu falei para ele, uma coisa que eu falei para ele, eu falei... ele pode ter todos os números da tua empresa, ele pode saber tudo que a tua empresa faz, mas ele nunca vai fazer do jeito que você faz. E essa crença de escassez eu estou aqui, eu consigo, e se ele chegar a ser maior do que eu,
Então, por mais que eu tenha chegado aqui, eu ainda sou pequeno, porque eu não sei passar esse conhecimento. E o Exatamente. conhecimento só é conhecimento quando ele é repassado. Ele precisa passar, a gente precisa apresentar para o mundo o seu conhecimento. E quando você falou uma coisa aí, Felipe, muito importante, sobre mudanças, sobre a questão da funcionária que muitas vezes não está legal e que não está tendo rendimentos. Nós estamos hoje em um mundo que as pessoas elas têm tanto conhecimento, mas elas não sabem usar. E muitas vezes essa pessoa que está aqui endividada, veja o que é que você tem de habilidade. Olhe Todos suas. nós temos Porque habilidades, né? todos nós temos Tá na diversas. palavra, viu? Muitas vezes tem. Deus Poxa, deu habilidades segundo as nossas competências. É porque na maioria das vezes as pessoas elas querem habilidades que elas não têm competência ainda para tal. e uma coisa, Felipe, perfeito, de tudo que você trouxe e que eu quero passar para os nossos ouvintes é assim: o que é que eu posso fazer para transformar essa minha vida financeira? Você sabe fazer um bolo? Tá difícil para você, tá endividado? Quem sabe você fazendo um bolo, começando a vender devagar esse bolo. Se você sabe, você que não é um funcionário público, mas que também tem outras habilidades. Tem gente que ama. Eu tinha uma cunhada que ela era muito boa em fazer faxina. Eu tenho uma prima que ela é excelente. Ela é excelente. Eu não conheço pessoas iguais para fazer uma faxina. Então, essa pessoa tem uma habilidade que Não eu não tem, tenho. Então, assim, exatamente. eu vendo este meu conhecimento não é só. A gente não tem só o recurso de como em uma empresa, a gente não tem só recurso de um concurso, porque tudo isso é vendendo. Eu estou vendendo a minha hora, eu estou Com vendendo o meu certeza. conhecimento. Então, você sabe fazer doce? Venda. Você sabe fazer bolo? Venda. Você sabe arrumar uma casa legal? Venda essa habilidade de arrumar a casa. Se você, meu irmão, que está do outro lado, sabe fazer marketing, vai para um supermercado, chega no supermercado e olha assim: olha essa caneca, liga para o colega e diz: essa caneca está de R$ 10. Está barata, aproveita a compra. Tem uma habilidade para venda. E por que não busca essa habilidade para É vender? o que eu falo, né? As pessoas elas estão com medo de começar. Você falou de uma Perfeito. habilidade aí que, por exemplo, a pessoa ela tem a habilidade de fazer uma limpeza, né? E aí ela tem aquele receio, aquele medo de começar. Ela começa hoje fazendo uma limpeza e você percebe que ela tem condições de amanhã ela tá contratando pessoas para fazer limpeza. Muito, muito, Só que muito, as muito bem, pessoas muito elas bem, muito estão bem. acomodadas, elas querem sentar naquela mesma cadeira, querem Medo, estar naquele mesmo lugar, medo. né? E aí entra aquilo que a gente disse, se você não tá tendo o resultado que você espera, mude o que você tem feito, né? Se você Perfeito, não tá tendo o obrigada. resultado que você espera, mude o que você tem feito. Ouviram? Se você não está tendo o resultado no que você espera, mude o que você tem feito. Então, você, adolescente, que hoje vê, eu quero muito falar para você, adolescente, que amo, você sabe quanto eu amo vocês e que eu estou aqui muito por muitos E a adolescentes. senhora falou em adolescente aí, eu gosto de compartilhar histórias, né? Eu, como servidor público, né, eu passei, porque assim, eu acredito muito na meritocracia, né? E eu, como servidor público, eu passei uma certa feita, né, que a gente, trabalhando pela Polícia Militar, te adentrou em uma determinada localidade perigosa, né? No horário tarde da noite, e aí abordou um menino com a mochila nas costas, né? Para quem vê de fora já acha ali, ó, criminoso, marginal, alguma coisa do tipo, né? Mas a gente, como policial militar, e aí eu procurei. A gente fez, né, todo o procedimento normal, padrão de abordagem. Tem o que dessa Samuel, e aí vai ser aquela rotina de conversa, né, de interrogação. Tem o que dessa mochila, velho, livros. Isso era já tarde da noite, né? Já praticamente cerca de 2 horas, 1 hora da manhã, mais ou menos, 11 horas da noite, entre esse horário aí. É, E porque tem o quê? Aí você tá voltando de onde? Não, tava voltando da UFS, porque eu faço. E aí a resposta que ele me deu. Nunca vou esquecer dessa resposta que ele me deu. Você tá vendo que isso foi no início, logo que eu entrei na polícia, né? Na unidade que eu trabalhava.
E eu nunca vou esquecer disso que ele me disse. Eu faço engenharia civil na UFES. Minha aula é de manhã e de tarde, mas eu tenho que ficar aguardando lá para eu ir estudar na biblioteca, porque em casa eu não tenho condição de estudar, e aí retorno à noite esse horário para casa. E Perfeito. aí aquilo ali, Lhe abalou. muito, E que né? tem Porque, desmistificou também. com certeza, muito. E aí eu comecei a ter outra visão, né? Você vê que eu nunca tinha passado por essa experiência, e eu comecei a ter outra visão trabalhando dentro da própria polícia. Exatamente. Então, a gente está finalizando agora. Foi uma honra muito grande estar com você. Espero que a gente possa ter outros encontros, que eu tenho certeza que as pessoas estão com sede de conhecimento voltado para a saúde financeira. A gente tem muitas outras coisas para poder trazer para Sim, esse sim. público. Esse público tem dado um feedback muito bom. Na próxima semana eu vou trazer alguns feedbacks, viu, André? Uns feedbacks maravilhosos desse nosso podcast. Eu tenho certeza que você que está gostando, olha, mande mensagem, nos fale que gostou, envie áudio, fale o que é que pode estar transformando a sua vida. Você, adolescente, que eu estava falando com você, eu volto a falar. Veja o que é que você pode fazer para mudar a sua vida. Se a sua vida é maravilhosa, ajude a outras pessoas para que possa ser você uma inspiração. Você, mãe, que tem um filho que de repente você não sabe como ajudá-lo por questões financeiras que gasta muito, converse com ele, veja que você seja você o exemplo dele, converse. Se está todo mundo muito apertado com a vida financeira toda muito difícil, procure agora os 5 dedinhos da mão. Pode falar o que você Eu ia dizer? queria, eu queria agradecer a você também, né, pelo convite, por estar aqui falando de uma coisa que eu amo muito falar, né, que é ativar a riqueza na mente das pessoas, na vida das pessoas, né, porque riqueza a gente já viu que não Sim, é dinheiro, obrigada. né. Dizer a você que para mim foi um prazer, uma satisfação estar aqui sempre que A precisar, honra sempre é que minha. Prazer chamar a gente vai meu. estar aqui. E eu queria também deixar uma mensagem, né, para as pessoas, para os adolescentes, para as mulheres, né? E é uma mensagem que eu deixo que eu faço isso na minha vida, né? Honre sempre as pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Você nunca vai me ver se levantando contra uma pessoa, contra alguém que foi mentor ou que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Essas pessoas podem até, de certa feita, falar alguma coisa, algo contra mim ou contra a minha pessoa, mas você nunca vai me ver se levantando contra elas e eu sempre levo isso para minha vida, né? Porque a gratidão, ela é um sentimento que inexplicável, né? Que a gente leva para a vida da gente. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Honre sempre quem te ajudou e quem te trouxe, quem te levou a estar onde você está, porque sem se levantar, né? Se você viu alguém se levantar contra você, fica quietinho na sua que Deus vai te honrar. Gratidão, queridos ouvintes. Gratidão, Felipe. Grata de verdade. E, por favor, saiba que o não que você dá para o outro é um sim de liberdade para você, é de autonomia. Não queira agradar a todos, mas primeiro queira agradar a você. Esteja bem com você. Faça seu diário do pensamento. Aproveita o que o nosso amigo falou sobre as cores. Pega esse diário, pinta de amarelo, o que está como já uma base de atenção. O verde está legal e o vermelho já é aquela alerta de já preciso dar aquela parada. Veja isso, você que está começando, que quer recomeçar, que quer abrir uma empresa, um CNPJ, um MEI, você, por favor, deixe seu e-mail, aonde as pessoas podem lhe encontrar. E não esqueçam, curtam, compartilhem, nos siga, envie para milhares de pessoas, porque nós precisamos passar essa mensagem para o mundo. Meu muito obrigada. E deixe. Você pode encontrar lá no @Felipe Oliveirado, né? Ou @LP Consultoria, é as nossas redes sociais. Né? Vai encontrar tudo que a gente conversou aqui, muita coisa legal lá, né? Muito conteúdo sobre finanças, né? Sobre o comportamento financeiro. E mais uma vez agradeço a você, muito obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigada. Se inscrevam no nosso curso de mães para que tenham uma vida financeira melhor.
procure a gente no nosso podcast que estamos aqui. Um abraço para cada um de vocês. Muito obrigada, meu irmão, de verdade. André, meu irmão, muito obrigada pela parceria, querido. Show de bola, meu amigo.